o rio de Buenos Aires ficou misteriosamente vermelho, um fenômeno que desperta curiosidade e levanta questões. Poderiam estes acontecimentos perturbadores ser sinais proféticos que se manifestam diante dos nossos olhos? Junte-se a nós em uma jornada para descobrir a verdade por trás dessas ocorrências extraordinárias. Você ficará surpreso com as revelações que estão prestes a acontecer. Nos últimos meses, vários rios ao redor do mundo mudaram inexplicavelmente para uma tonalidade vermelha profunda, chamando a atenção tanto dos cientistas quanto daqueles que acreditam no sobrenatural. Entre os casos mais notáveis estão o rio Rímac no Peru e vários rios em Lima. No entanto, talvez o mais impressionante de tudo seja a transformação do rio Eufrates, que suscitou especial preocupação devido ao seu significado histórico e religioso. Muitos veem estas mudanças como mais do que apenas anomalias naturais, vendo-as como ecos de antigas profecias alertando sobre um fim iminente dos tempos. Então, o que está causando essas mudanças alarmantes? Antes de nos aprofundarmos, curta, comente e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Vamos continuar esta exploração. Uma explicação científica para o avermelhamento dos rios aponta para certas algas, como Karenia brevis, que causam um fenômeno conhecido como maré vermelha. Esta proliferação prejudicial de algas produz toxinas que são perigosas tanto para a vida marinha como para os seres humanos. Embora esta explicação científica esclareça alguns casos de rios avermelhados, ela não leva em conta outras ocorrências, particularmente aquelas em corpos de água doce como o rio Eufrates. Muitas pessoas acham que o alinhamento desses eventos com as profecias bíblicas é significativo demais para ser descartado. De acordo com textos antigos, os rios que ficam vermelhos são vistos como um sinal divino de julgamento, muitas vezes associado a um castigo para aqueles que se desviaram da sua fé. Uma das passagens mais reveladoras pode ser encontrada no livro do Apocalipse, onde os sinais da retribuição divina são descritos num contexto apocalíptico mais amplo. É também crucial considerar como estas mudanças na cor da água podem refletir questões ambientais mais amplas. A poluição e os resíduos industriais são causas cada vez mais comuns por detrás de tais fenómenos. À medida que a atividade industrial tem crescido, também tem crescido a libertação de poluentes nos nossos rios, que podem alterar a cor da água através de reações químicas ou da proliferação de micro-organismos nocivos. Além disso, os efeitos do aquecimento global não podem ser ignorados, uma vez que têm alterado os ecossistemas, tornando-os mais propensos ao crescimento de algas e, em alguns casos, às marés vermelhas. Devemos aumentar a nossa consciência sobre a saúde dos nossos rios e recursos hídricos. A escassez de água doce e a poluição da água são desafios globais urgentes que exigem a nossa atenção imediata. A educação pública e o envolvimento da comunidade são fundamentais para garantir a implementação de políticas que protejam as nossas fontes de água vitais para as gerações futuras. A pesquisa contínua é vital para descobrir as causas desses fenômenos estranhos. Universidades e centros de pesquisa em todo o mundo trabalham incansavelmente para estudar essas ocorrências. Ao mesmo tempo, é essencial promovermos um diálogo aberto entre a ciência e a religião, para que possamos abordar estes acontecimentos a partir de diversas perspectivas. À luz destas observações, devemos manter-nos informados e refletir profundamente sobre as implicações do que está a acontecer. Quer estas transformações sejam avisos divinos ou consequências diretas da atividade humana, devemos abordá-las com responsabilidade e compaixão nos nossos esforços para proteger o planeta. Você está pronto para explorar as mudanças notáveis que estão ocorrendo em nosso mundo? O terceiro anjo, no livro de Apocalipse, dá uma advertência dramática ao transformar rios e fontes de água em sangue, conforme declarado em Apocalipse 16:04. Esta passagem faz parte dos 7 julgamentos apocalípticos que marcam o fim dos dias. Ao contrário das pragas anteriores, que foram localizadas, estes julgamentos globais simbolizam os estágios finais da retribuição divina antes do retorno de Cristo. O acontecimento reflete a primeira praga no Egito, quando o rio Nilo se transformou em sangue, demonstrando o imenso poder do Criador. Os egípcios enfrentaram consequências catastróficas quando o Nilo foi contaminado, os peixes morreram e o mau cheiro tornou a água intragável. Esta história, encontrada em Êxodo 7, 20-21, traça um paralelo fascinante com a atual transformação dos corpos d'água em todo o mundo, sugerindo que podemos estar testemunhando o cumprimento de uma antiga profecia. A questão que surge é se estamos realmente vendo esta profecia ganhar vida hoje. Nos últimos anos, surgiram relatos de rios e lagos que ficaram vermelhos em todo o mundo, desde a China até ao rio Rímac, no Peru. Os especialistas estão lutando para explicar esses fenômenos cada vez mais frequentes. No entanto, muitos religiosos argumentam que estas transformações não são apenas acontecimentos naturais, mas sinais divinos que pronunciam o que está por vir. Os rios têm um significado profético significativo nas Escrituras. De acordo com a Bíblia, está predito que os rios secarão antes da batalha culminante do Armagedon, conforme descrito em Apocalipse 16:12. Nesta passagem, o sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, fazendo com que suas águas sequem e abrindo caminho para os reis do Oriente. Hoje, o Eufrates está passando por mudanças significativas,
com algumas áreas enfrentando chuvas extremas, enquanto outras estão vendo seus canais secarem. Alguns interpretam estes desenvolvimentos, combinados com o fenómeno das águas vermelhas, como sinais inegáveis de que tempos proféticos estão a desenrolar-se diante de nós. À medida que o mundo enfrenta crises ambientais e climáticas, estes acontecimentos sobrenaturais parecem entrelaçar-se com o mundo natural, criando um cenário que muitos consideram apocalíptico. Pessoas de várias religiões estão refletindo sobre o cumprimento das profecias e como elas se relacionam com as nossas circunstâncias atuais, especialmente porque os acontecimentos parecem alinhar-se com as previsões bíblicas. Isto despertou um interesse renovado pela espiritualidade e uma busca por respostas mais profundas. Mas antes de continuarmos, reserve um momento para compartilhar este vídeo com alguém próximo a você. Nossa missão mais importante na Terra é espalhar a palavra do Senhor. Você sabia que muitas pessoas não têm conhecimento porque muitas vezes o conteúdo adequado não está disponível para elas? Envie isso para um grupo do WhatsApp ou poste no Facebook, você não se arrependerá. E se você gosta de vídeos como esse, não deixe de comentar abaixo. Deixe-me saber que você quer mais e farei questão de entregar ainda mais conteúdo como este. Voltando ao nosso tema principal, nesta era digital, a informação se espalha mais rápido do que nunca, incluindo mensagens espirituais. As plataformas de mídia social têm visto um aumento nas conversas sobre profecias, reavivamentos espirituais e sinais do fim dos tempos. As comunidades religiosas estão a unir-se para estudar, orar e procurar revelação divina no meio do que parece ser uma turbulência global. Enquanto a ciência se esforça para explicar estas ocorrências, muitos acreditam que a própria natureza está a ecoar a voz do Criador, à medida que a humanidade enfrenta crises éticas e ambientais. Uma questão profunda surge: qual é o nosso papel nesta história que se desenrola? Devemos estar prontos para reconhecer estes sinais e responder adequadamente. Não podemos ignorar a profunda ligação entre o ambiente e a espiritualidade, nunca foi tão significativa. A forma como cuidamos da Terra é um reflexo das nossas crenças e valores. Portanto, cada ação que tomamos é importante e pode contribuir para a restauração ou levar a mais destruição. À medida que os rios mudam e o mundo enfrenta um potencial colapso, somos constantemente convidados a refletir sobre as nossas escolhas e o seu impacto no mundo que nos rodeia. A procura de uma existência mais significativa, baseada no respeito pelo ambiente e no bem-estar dos outros, não é apenas um desejo de mudança, é um apelo profundo para realinharmos as nossas vidas com os princípios divinos. É um convite para compreender como os acontecimentos naturais impactam a humanidade. Se os relatórios recentes sobre rios ficarem vermelhos forem de facto uma confirmação do terceiro julgamento, podemos estar a testemunhar as fases iniciais de uma série de acontecimentos catastróficos. De acordo com o livro do Apocalipse, a ira divina aumentará, levando a consequências devastadoras. Estes acontecimentos não serão incidentes isolados, mas sim uma cadeia de julgamentos, cada um mais severo que o anterior. O terceiro julgamento transformará águas em sangue, mas o apóstolo João também menciona uma profecia mais aterrorizante, o quarto julgamento. Nisto, um anjo direcionará sua trombeta em direção ao sol, fazendo com que a humanidade sofra sob um calor insuportável. Este sofrimento será tão intenso que as pessoas amaldiçoarão a Deus, que controla estas pragas, sem se arrependerem ou reconhecerem a natureza divina destes julgamentos. Conforme detalhado em Apocalipse 16, 8, 9, a passagem avisa sobre um aumento inesperado nas temperaturas globais, com o próprio Sol se tornando um instrumento de sofrimento para a humanidade. Já estamos testemunhando os sinais desta profecia se desenrolando diante dos nossos olhos. Nos últimos anos, temos experimentado ondas de calor excepcionalmente severas, incêndios florestais devastadores e um aumento alarmante da atividade solar. Especialistas soaram o alarme de que o Sol está entrando em um período de atividade intensa, levando a tempestades solares mais frequentes e intensas. Em 2024, numerosas perturbações geomagnéticas causaram estragos na Terra, interrompendo as comunicações por satélite e causando falhas generalizadas nas redes em várias regiões. A possibilidade de o Sol se intensificar a ponto de superaquecer o planeta serve como um forte lembrete das advertências contidas nas Escrituras. Esta questão não é meramente teológica, é uma preocupação científica premente. As catástrofes relacionadas com o clima estão a tornar-se mais graves, gerando condições climáticas extremas que levam a inundações, escassez de alimentos e migração forçada. Se o que estamos vivenciando agora for um mero precursor do que está por vir, o quarto julgamento poderá estar mais próximo do que pensamos. Além da escalada dos desastres climáticos, devemos também considerar o profundo impacto da poluição na nossa atmosfera. As atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, aumentaram significativamente as emissões de gases com efeito de estufa, exacerbando o aquecimento global e intensificando os fenómenos naturais que assistimos. As áreas urbanas estão a ser cada vez mais afetadas pelo efeito ilha de calor, onde as temperaturas aumentam devido à atividade humana concentrada, amplificando ainda mais os desafios que enfrentamos. Ecossistemas inteiros estão à beira do colapso e a erosão dos princípios éticos na nossa sociedade está a tornar ainda mais difícil navegar nestas crises.
A imoralidade parece estar aumentando e não é incomum sentir-se desorientado e inseguro quanto ao futuro. No entanto, é importante lembrar que ainda há um caminho a seguir, uma forma de nos reconectarmos com a nossa verdadeira essência e restaurar os fundamentos éticos que devem orientar a nossa vida cotidiana. Se você se sente perdido em meio à confusão e ao caos, temos algo verdadeiramente especial para você, um recurso projetado especificamente para ajudá-lo a compreender o significado dos desafios que enfrentamos e enfrentá-los com sabedoria e coragem. Este recurso é denominado Caminhos da Revelação, uma interpretação completa da Bíblia, oferecendo clareza e paz através de seus ensinamentos. A melhor parte já está disponível como presente no primeiro comentário postado abaixo. Não perca a chance de transformar sua vida e compreender mais profundamente o propósito por trás desses desafios. Voltando ao tema central deste vídeo, é fundamental que nós, como comunidade, nos preparemos e promovamos uma maior consciência ambiental. Educar-nos sobre como reduzir a nossa pegada ecológica é um passo essencial para prevenir o sofrimento futuro. Abraçar as energias renováveis e adotar estilos de vida sustentáveis não é apenas uma escolha, é uma responsabilidade que devemos assumir para salvaguardar o futuro do nosso planeta. Além disso, a cooperação global é essencial para enfrentar as consequências das alterações climáticas. Os organismos internacionais devem colaborar para criar políticas que incentivem a partilha de tecnologias limpas e estratégias para mitigar o impacto do aquecimento. Cada ação individual, por menor que seja, contribui para um movimento maior no sentido da preservação do ambiente para as gerações futuras. Finalmente, devemos promover o diálogo sobre a intersecção entre espiritualidade e gestão ambiental. Os textos sagrados oferecem informações valiosas que podem nos ajudar a navegar nestes tempos difíceis e nos guiar em direção a um futuro melhor. Neste momento crucial da história, a esperança reside na nossa capacidade coletiva de mudar, adaptar-se e, o mais importante, aprender com a Terra que nos sustenta. Além disso, não podemos ignorar o significado do próximo eclipse lunar total, também conhecido como Lua de Sangue, que ocorrerá no dia 14 de março. Este evento celestial não é apenas uma maravilha visual, mas também tem um significado histórico, tendo sido ligado a mudanças profundas, avisos e mensagens transformadoras. Ao longo da história, as luas de sangue foram interpretadas por civilizações antigas e textos sagrados, incluindo a Bíblia, como sinais de eventos sobrenaturais e julgamentos divinos. Em Joel 2:31, está escrito que antes dos dias finais, o sol escurecerá e a lua se transformará em sangue. Esta passagem sugere que a lua de sangue é mais do que um mero fenómeno astronômico, é um aviso de eventos significativos que ainda estão por vir. O Apocalipse também menciona a lua de sangue em conexão com eventos cataclísmicos, incluindo um grande terremoto e o escurecimento do sol. Estas referências sublinham que a lua de sangue não é uma ocorrência aleatória, mas um símbolo de uma profunda mudança espiritual e cósmica. Historicamente, as luas de sangue coincidiram com guerras, desastres e o cumprimento de várias profecias, gerando especulações sobre o que o próximo eclipse poderia significar. A próxima lua de sangue, em 14 de março de 2025, coincide com outros eventos alarmantes, como a secagem do rio Eufrates, que está intimamente ligada a profecias apocalípticas. Este fenómeno não deve ser visto isoladamente, mas como parte de um conjunto maior de sinais que sugerem que estamos a entrar num período de grande turbulência. A transformação da água em vermelho e o estado do rio Eufrates estão interligados com estes acontecimentos globais, suscitando preocupação e especulação entre aqueles que seguem de perto os avisos religiosos e cósmicos. Neste contexto, a lua de sangue serve como um símbolo poderoso dos tempos em que vivemos. Muitos acreditam que este evento celestial pode sinalizar a aproximação da tribulação, conforme descrito em várias tradições religiosas. O mundo parece caminhar para uma mudança profunda e estes sinais levam-nos a refletir sobre o seu significado para a humanidade. Portanto, é essencial ver esses eventos não apenas através de lentes astronômicas, mas também de uma perspectiva espiritual. Devemos considerar a possibilidade de que a lua de sangue seja um apelo à reflexão e à preparação, instando os indivíduos a reavaliarem as suas prioridades e crenças. É um momento para a comunidade global se unir em torno da esperança, da solidariedade e da ação coletiva, em vez de sucumbir ao medo. Os ciclos da Lua são vistos há muito tempo como influentes em todas as culturas, e estudos recentes sugerem que estas fases lunares também podem afetar a natureza e o comportamento humano. Foi documentado como a Lua cheia pode influenciar os padrões de sono e a saúde mental, o que nos leva a considerar como a Lua de sangue pode amplificar as energias emocionais e espirituais que nos rodeiam. Em última análise, surge a questão: como devemos interpretar o significado desta lua de sangue à luz das nossas atuais circunstâncias globais e pessoais? Vivemos numa era de crescente instabilidade política, social e ambiental, e o próximo eclipse lunar apresenta uma oportunidade fundamental para reflexão e transformação positiva. Ao sintonizarmos-nos com estes acontecimentos, não só nos abrimos à contemplação profunda, mas também à possibilidade de uma ação comprometida que pode levar a um futuro mais harmonioso e consciente. Estamos nos aproximando do fim da história profética. Uma descoberta recente chamou a atenção de pessoas em todo o mundo, reacendendo a curiosidade sobre mistérios antigos.
Arqueólogos, acompanhados por residentes locais, descobriram um esqueleto humano no leito seco do rio Eufrates. Esta descoberta suscitou debates e teorias em torno dos Nefilim, aqueles seres lendários descritos no livro do Gênesis. Esta descoberta trouxe nova vida à antiga narrativa bíblica. Em Gênesis 6:4, os Nefilins são mencionados como antigos habitantes da terra, uma raça de gigantes nascidos da união dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Esses seres são retratados como figuras renomadas de grande força e poder. Muitos estudiosos sugerem que os Nefilim resultaram de uma união divina entre anjos e humanos, criando uma raça de gigantes sobre-humanos com sabedoria e habilidades extraordinárias. Diz-se que estes gigantes caminharam pela terra antes do grande dilúvio. Mas o mistério não termina aí. A questão permanece: algum Nefilim sobreviveu ao dilúvio? Será que seus restos mortais ainda poderiam estar enterrados nas areias do tempo, esperando para serem descobertos? As características do esqueleto encontrado no Eufrates parecem sugerir que poderia pertencer a um ser muito mais robusto do que qualquer ser humano moderno, com ossos alongados e proporções incomuns. Em nossa jornada pela vida, muitas vezes nos deparamos com mais perguntas do que respostas. Se você está procurando clareza, temos um recurso para você: Caminhos da Revelação, um guia completo para decifrar a Bíblia, oferecendo ensinamentos e insights que podem ajudar a transformar sua compreensão dos desafios da vida. Você pode encontrá-lo agora como um presente grátis no primeiro comentário. Não perca esta oportunidade de aprofundar sua compreensão do propósito e da verdade espiritual. Análises iniciais do tamanho e estrutura do esqueleto revelam semelhanças impressionantes com descrições antigas dos Nefilim, muitas vezes retratados como titãs com imensa força. Esta descoberta não apenas cativa a imaginação, mas também coloca o rio Eufrates num contexto profundamente significativo. O rio está ligado a várias profecias bíblicas, especialmente no livro do Apocalipse, onde se diz que 4 anjos estão presos pelas suas águas, aguardando um momento de libertação que poderia sinalizar uma mudança dramática no fim dos tempos. Esta conexão apenas aprofunda a intriga em torno do Eufrates, levando alguns a especular sobre outros locais potenciais onde mais evidências dos Nefilim e de sua época podem estar escondidas. Além disso, as culturas antigas, incluindo as da Mesopotâmia, há muito falam de gigantes e seres divinos. Estes relatos fornecem uma camada adicional de validação, sugerindo que diferentes civilizações podem ter partilhado mitologias semelhantes sobre seres poderosos, sugerindo uma compreensão global e interligada do sobrenatural. À medida que surgem questões sobre as origens do esqueleto e as suas implicações para a nossa compreensão da história antiga, fica claro que esta descoberta tem o potencial de mudar radicalmente a nossa percepção da relação entre o divino e o humano. As ramificações teológicas desta descoberta poderiam desafiar as interpretações tradicionais dos textos sagrados, convidando a uma reflexão mais profunda sobre a relevância das histórias bíblicas no mundo de hoje. Com o aumento da curiosidade pública, a descoberta do esqueleto do Eufrates despertou um interesse renovado no estudo das escrituras antigas e da rica história arqueológica a elas ligada. Será este o momento que irá finalmente desvendar os mistérios dos nossos antepassados? Poderia esta descoberta ser um sinal de intervenção divina, ou talvez um eco de um passado distante que continua a ressoar hoje em meio à incerteza global e ao aumento dos fenómenos naturais? Alguns começaram a perguntar-se se estamos prestes a testemunhar o cumprimento de antigas profecias bíblicas. O próprio Apocalipse fala de um tempo em que o Eufrates ficará maravilhado, anunciando potencialmente o início de eventos extraordinários. A descoberta de um esqueleto de Nefilim no rio Eufrates abre inúmeras interpretações, com alguns acreditando que o rio poderia abrigar mais do que apenas relíquias de civilizações antigas. As lendas falam de tumbas gigantes, cidades há muito perdidas e até portais para outros reinos, escondidos sob suas águas. Uma das teorias mais convincentes sugere que os Nefilim, estes seres colossais, foram aprisionados no subsolo após o dilúvio, como mencionado em Judas 16:6. Esta passagem refere-se aos anjos que deixaram o seu domínio e agora estão reservados em cadeias eternas para o julgamento do grande dia. Se esta teoria for verdadeira, a descoberta no Eufrates poderá assumir um significado profundo, oferecendo uma revelação divina sobre o passado antigo e os mistérios contidos nos textos sagrados. Em Gênesis 6:4, os Nefilim são descritos como descendentes de seres divinos que desceram à terra e tomaram esposas humanas, dando origem a poderosas figuras lendárias. No entanto, a interpretação do termo Nefilim varia entre as diferentes versões da Bíblia. Algumas traduções os descrevem como gigantes, enquanto outras oferecem explicações alternativas. Gênesis 6:4 reconhece a existência dos Nefilim durante um período de grande corrupção na terra, mas também sugere que eles persistiram mesmo após o grande dilúvio. O conceito dos Nefilim tem sido um tema de debate nas comunidades cristãs, com diferentes pontos de vista sobre a sua verdadeira natureza e papel na história sagrada. O termo aparece em 2 passagens principais, primeiro em Gênesis 6:4, que descreve suas origens, e depois em Números 13:33, onde são referenciados pelos espiões israelitas enquanto exploravam a terra prometida.
As descobertas arqueológicas ao longo do Eufrates podem ser a chave para desbloquear novos insights sobre civilizações antigas e como elas interagiam com as crenças espirituais. Estas descobertas não só sugerem a existência de culturas perdidas, mas também lançam luz sobre as formas complexas pelas quais diferentes sociedades moldaram a sua compreensão do divino. A exploração destes mistérios antigos não é apenas uma atividade académica, pode oferecer pistas vitais sobre o nosso presente e futuro. À medida que o fascínio pelo sobrenatural continua a crescer, o rio Eufrates, com os seus segredos profundos, ainda pode ter muito a revelar. A cultura popular abraçou esses mitos, incorporando histórias dos Nefilim e de outros seres antigos na mídia moderna, alimentando um interesse renovado pelas mitologias antigas. Estas narrativas cativantes continuam a inspirar-nos, impulsionando a nossa imaginação coletiva a explorar para além das fronteiras da história conhecida. Os Nefilim continuam sendo um enigma duradouro. Estudiosos e entusiastas são atraídos pelo mistério que envolve sua verdadeira natureza. Diferentes interpretações do termo Nefilim evoluíram ao longo do tempo, de gigantes a anjos caídos, à medida que várias culturas e religiões ponderaram sobre seu significado. As versões bíblicas mais antigas os descrevem como gigantes, enquanto outras traduções, como a versão grega de Áquila, sugerem que eram aqueles que caem, ou os derrotados. Em Gênesis 6, os Nefilim são apresentados como descendentes dos filhos de Deus e das mulheres humanas. Eles viveram no período anterior ao Grande Dilúvio, conhecidos por sua força e poder. À medida que a população humana crescia, os filhos de Deus tomaram esposas humanas e, juntos, geraram filhos, os Nefilim. A sua presença na Terra coincidiu com uma época em que a maldade humana atingiu níveis extremos, com Deus lamentando o estado da criação. A história dos Nefilim não termina aí. Em Números 13:28, sua grande estatura física e força são referenciadas, aumentando ainda mais o mistério de sua existência. Com o tempo, várias teorias surgiram sobre suas origens. Alguns acreditam que os Nefilim eram seres híbridos, parte humanos, parte anjos, enquanto outros sugerem que eles estavam ligados a mitos antigos sobre criaturas sobrenaturais. Existem até teorias de que os Nefilim foram aprisionados em locais remotos, como sob o rio Eufrates, esperando o momento certo para reaparecer. Essas especulações levaram a histórias sobre seu retorno potencial. Culturas antigas ao redor do mundo têm histórias de seres semelhantes, sugerindo que os Nefilim podem não estar confinados à narrativa bíblica. A pesquisa moderna também procurou compreender os Nefilim, traçando paralelos com civilizações antigas que falavam de seres gigantescos influenciando a humanidade. Hoje, os Nefilim continuam a capturar a imaginação de pessoas em todo o mundo, de estudiosos a contadores de histórias. Eles são retratados de várias maneiras, às vezes como heróis, às vezes como vilões, dependendo da perspectiva do autor. A sua história permanece relevante na teologia, mitologia e cultura pop, continuando a suscitar debates sobre as fronteiras entre o divino e o terreno. O que significaria para a humanidade se esses seres realmente existissem? Como isso mudaria nossa compreensão da história e da espiritualidade? Ao refletirmos sobre os Nefilim, somos convidados a explorar o seu legado e os mistérios que deixaram para trás. A sua história desafia-nos a procurar respostas e a questionar o nosso lugar na grande narrativa da humanidade. O mistério duradouro dos Nefilim, combinado com as descobertas em curso ao longo do rio Eufrates, convida-nos a mergulhar mais fundo nos reinos ocultos da história antiga e da profecia. A revelação final poderia estar mais próxima do que pensamos. Desde o início, chamamos a vossa atenção para o desenrolar dos acontecimentos em torno do rio Eufrates, pois se as previsões sobre o seu futuro se concretizarem, poderemos estar à beira de uma era marcada pelo medo e pela turbulência. As entidades destinadas a serem libertadas da sua prisão trariam caos, devastação e destruição inimaginável. O livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos 9, versículos 14, 15, revela uma profecia assustadora sobre o rio Eufrates, onde os anjos, uma vez presos, serão libertados. Este lançamento não é aleatório, está previsto que ocorrerá em um momento específico, em um determinado dia, durante um determinado mês e ano. Os estudiosos da Bíblia enfatizam que estes seres não são mensageiros celestiais, mas sim anjos caídos poderosos e rebeldes, seres que foram expulsos do céu após a sua revolta contra o Criador. Eles foram aprisionados sob o grande rio Eufrates, aguardando um momento crucial na história em que serão libertados para cumprir a sua missão destrutiva. As razões da sua prisão suscitaram diversas interpretações. Alguns acreditam que esses anjos eram seguidores perigosos de Lúcifer, capturados após sua rebelião fracassada. Embora os demoníos sejam frequentemente vistos andando livremente na Terra, esses anjos em particular foram considerados perigosos demais para serem libertados sem a restrição divina. O seu imenso poder e potencial destrutivo são as razões pelas quais permaneceram confinados durante tanto tempo. Nos últimos tempos, o rio Eufrates tem experimentado uma diminuição alarmante dos seus níveis de água, atingindo níveis sem precedentes. Muitos crentes veem isto como um sinal direto do cumprimento da profecia, ligando este fenómeno ambiental às antigas escrituras.
Alguns interpretam isso como o começo do fim, sugerindo que a secagem do rio pode ser o precursor da libertação desses anjos aprisionados. Apocalipse 16:12 menciona especificamente a secagem do Eufrates como um indicador-chave da aproximação do fim dos tempos, o que levou a uma maior preocupação com as mudanças ambientais e as suas implicações espirituais mais profundas. Além do impacto ambiental, é essencial considerar o contexto geopolítico. A região do Eufrates tem sido há muito tempo um foco de conflito e instabilidade e, à medida que a disponibilidade de água diminui, as disputas sobre este recurso vital intensificam-se. Estas tensões acrescentam uma camada urgente de relevância à profecia bíblica, tornando-a ainda mais pertinente para o nosso mundo moderno e ansioso. A ideia de que a libertação destes anjos caídos possa estar próxima serve como um aviso sombrio sobre as consequências da desestabilização, tanto política como espiritualmente. A narrativa que cerca estes anjos caídos não é apenas uma história de destruição iminente, mas uma metáfora para a eterna luta entre a luz e as trevas. Insta-nos a permanecer vigilantes e conscientes das forças do mal que podem estar a trabalhar de formas subtis e invisíveis. Os ensinamentos religiosos, em tempos de medo e incerteza, podem oferecer consolo e esperança, lembrando-nos do poder da fé para superar o medo que estas profecias podem provocar. Refletir sobre estas profecias torna-se, então, uma forma de compreender as forças espirituais em jogo no mundo, levando-nos a examinar a batalha eterna entre o bem e o mal, bem como a busca humana pela redenção. A seca do Eufrates talvez simbolize mais do que apenas uma crise ambiental, também pode ser um reflexo da necessidade de renovação espiritual nas nossas vidas, especialmente à medida que o mundo que nos rodeia se torna mais caótico. Em tempos tão turbulentos, as palavras de sabedoria encontradas nos textos sagrados podem oferecer a tão necessária clareza e orientação, ajudando-nos a navegar nas águas tempestuosas da nossa época. A profecia sugere que o momento do acerto de contas está próximo, à medida que a história avança e cada um de nós tem um papel a desempenhar na definição do que está por vir. Embora o futuro permaneça incerto, é crucial concentrar-nos no potencial de paz e unidade no meio da escuridão. Ver a adversidade de uma perspectiva construtiva pode ajudar a aliviar o medo que essas profecias podem despertar em nós. A comunidade global tem a oportunidade de colaborar em soluções para a crise hídrica e os conflitos resultantes. Ao fazê-lo, podemos substituir o medo pela esperança, garantindo que, mesmo quando sombras sinistras se aproximam, a possibilidade de uma mudança positiva permanece. Estamos realmente vivendo numa época em que as profecias bíblicas se desenrolam diante dos nossos olhos. A revelação do sexto anjo, que seca as águas do Eufrates, tem implicações profundas e comoventes. Este evento representa não apenas um desastre natural, mas uma ação divina que prepara o mundo para um confronto global inevitável. Em Apocalipse 16:12, a importância do rio Eufrates é enfatizada, pois há muito tempo apoiou civilizações como a Assíria, a Babilônia e a Pérsia. Hoje, o seu esgotamento poderá significar o início da batalha final, preparando o terreno para uma era de julgamento e caos. A secagem do Eufrates não é apenas um acontecimento geográfico, é uma ocorrência profética importante, abrindo a porta para o surgimento de forças desconhecidas. As especulações sobre os reis do Ocidente mencionados nesta profecia suscitaram debates acalorados sobre quais as nações ou alianças que poderão estar envolvidas neste confronto final. Dadas as atuais tensões globais, com rivalidades militares e coligações políticas mutáveis, as antigas escrituras assumem uma nova relevância num mundo onde a dinâmica do poder pode mudar num piscar de olhos. Alguns analistas sugerem que podemos estar a testemunhar a formação de alianças poderosas, particularmente entre a Europa e as nações emergentes da Ásia. Esta potencial coligação militar é ao mesmo tempo alarmante e estimulante, levantando questões sobre o futuro da humanidade e a forma como interpretamos estes sinais proféticos. A crescente escassez de água e as crescentes tensões sobre o seu controle podem exacerbar estes conflitos, à medida que os países competem pelo domínio na região do Eufrates. Isto acrescenta uma urgência contemporânea à antiga profecia, sugerindo que o cumprimento destes eventos pode estar mais próximo do que pensamos. O livro do Apocalipse também fala de um enorme exército de 200 milhões de soldados, um número que cativou os estudiosos durante séculos. Alguns acreditam que isto poderá referir-se a uma força militar moderna, possivelmente apoiada por tecnologia de ponta e capacidades logísticas sem precedentes. À medida que observamos o desenvolvimento das relações e conflitos internacionais que parecem ecoar profecias antigas, torna-se crucial refletir sobre como estes eventos podem alinhar-se com os textos antigos. A história muitas vezes se repete e as paixões do passado podem servir de alerta para o presente e o futuro. Neste momento crítico, é essencial manter a vigilância e refletir profundamente sobre as implicações destas profecias. Devemos perguntar-nos qual o papel que desempenhamos na definição do futuro e que legado desejamos deixar às gerações vindouras. A visão destes escritos antigos não deve encher-nos de medo, mas antes inspirar-nos a agir, a trabalhar para um futuro definido pelas nossas decisões conscientes, seja a nível espiritual, político ou pessoal. Os sinais estão diante de nós, apelando à introspeção e instando-nos a considerar como as nossas ações hoje podem contribuir ou impedir um resultado sem precedentes. Enquanto nos encontramos nesta encruzilhada,
Não devemos esquecer que, embora o fim de uma era possa assinalar o início de outra, o poder de moldar o nosso destino está nas nossas mãos. A questão permanece: estamos prontos para enfrentar o desafio e estamos preparados para deixar para trás um mundo de esperança em vez de medo? A seca do Eufrates convida-nos a contemplar o seu significado espiritual. Para alguns, é um sinal de que as antigas profecias estão se concretizando. Embora as alterações climáticas e a intervenção humana tenham certamente contribuído para o declínio do caudal do rio, é a ligação mais ampla entre estes acontecimentos e as profecias do livro do Apocalipse que suscita uma reflexão profunda. Ao testemunharmos as mudanças ambientais e políticas de hoje, devemos considerar como estes eventos poderão estar ligados aos desafios espirituais de amanhã. No contexto das atuais tensões geopolíticas e do esgotamento de fontes de água vitais, a profecia do Eufrates serve como um lembrete das forças que atuam abaixo da superfície, forças que podem estar a guiar a humanidade para um momento crucial na história. Quer interpretemos estes sinais como avisos ou como um apelo à ação, eles incitam-nos a refletir sobre como podemos moldar coletivamente um futuro que se alinhe com os ideais de esperança, fé e unidade.